Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus para todos os amados que me assistem aqui pelo meu canal no YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça. Tenho a alegria de cumprimentar vocês mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser de grande edificação espiritual, de grande esclarecimento para você que me assiste. E eu quero já, nessa oportunidade, fazer um convite especial a você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no sininho ativando a inscrição, faça sua inscrição para todas as vezes que for postado um vídeo novo, você ser comunicado e poder visualizar e assisti-lo. Amém? Além de se inscrever e assistir, não deixe de curtir e também de compartilhar o vídeo com seus contatos. Quero, nessa oportunidade, dizer que os meus vídeos gravados no meu canal, eles têm uma diversidade de temas, diversidade de ministrações e pregações sobre diversos assuntos bíblicos, e ultimamente eu tenho enfocado mensagens de despertamento espiritual para o povo de Deus. Eu vou hoje dar uma sequência às ministrações das mensagens evangelísticas. Portanto, esse convite é especial a você, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, para você realmente compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para que as vidas sejam alcançadas e possam ouvir o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que é para a salvação das pessoas, de todo aquele que crê. Vai ser o tema que eu vou ministrar nessa oportunidade, e aí, feito o convite, eu vou fazer uma breve pausa. Vai aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação, e já já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, já aqui de volta. Como eu falei, eu vou agora dar uma sequência a ministrações da Palavra de Deus com temas evangelísticos, proclamando o Evangelho de Cristo. O que é a palavra evangelho? O que ela significa? A palavra evangelho, do grego evangelios, que significa boas notícias, boas novas de salvação. O que são essas boas notícias? O Evangelho é boa notícia porque é a mensagem proclamada para a humanidade de que o Salvador, Jesus Cristo, veio ao mundo, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas culpas, a nossa condenação foi posta sobre ele, e ele assim venceu, triunfando na cruz, levando os pecados da humanidade e vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, se tornou o nosso sumo sacerdote, o nosso grande mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus Cristo, homem. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o plano de Deus para a nossa redenção. Então, a igreja foi comissionada para proclamar essa mensagem para as pessoas. Então eu vou ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, apenas esse versículo, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele assim menciona no versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja bem, esse versículo o apóstolo enfatiza que ele não se envergonhava do evangelho, inclusive ele dá essa conotação, não me envergonho, porque ele sofreu muitas perseguições e oposições por causa da pregação da palavra de Deus. Então ele chegou com toda essa ousadia a poder mencionar na sua carta aos romanos, aos cristãos em Roma,
que ele não se envergonhava do evangelho. Por quê? Ele diz o motivo aqui. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, existem duas etapas aqui que nós precisamos entender. O evangelho é para ser pregado, é para ser anunciado, é para ser proclamado, para que as pessoas ouçam. O outro ponto é que as pessoas devem crer para ser salva. Então, o evangelho é a boa notícia sendo anunciada, sendo proclamada, sendo divulgada. E as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem o evangelho de Cristo, elas têm que ter a atitude de crer. E quem crê será salvo. Por isso que ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu estou aqui mencionando que é importante a pessoa entender que não é só ela escutar. Tem gente que vai na igreja e diz, poxa, a pregação foi muito bonita, gostei muito da mensagem, gostei da palavra que o pastor ou o pregador enfatizou lá na hora do culto. Não basta apenas a pessoa achar bonito, gostar e achar que foi muito legal, se ela não abre o coração para crer no evangelho. Por que, pastor, que a pessoa tem que abrir o coração e crer? Para que ela possa tomar posse da sua salvação. Então, irmãos, é muito sério essa mensagem, porque eu estou enfatizando a importância não só da pessoa ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus esteve na terra, muita gente ouviu ele pregar, muita gente, inclusive, viu ele operar milagres e sinais e maravilhas, mas muitos duvidaram, ficaram com seus corações endurecidos e deixaram a oportunidade da sua salvação passar. Então, nos tempos atuais, desde quando Cristo comissionou a igreja a proclamar a palavra de Deus, desde então a mensagem do evangelho é proclamada pela igreja. Então, quem crer na mensagem de Cristo vai ser salvo. É o que está aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, irmãos, a seriedade da pregação do evangelho é que ela implica salvação. Quem crê não é somente quem ouve, quem escuta. Você vê que a palavra de Deus está sendo pregada no mundo todo, mas quanta gente está tapando seus ouvidos, está endurecendo seus corações, estão sendo relapsos em dar ouvidos à mensagem do Evangelho de Cristo e estão perdendo a oportunidade de serem salvas. É muito sério, por quê? Porque a salvação é uma dádiva preciosa de Deus para a humanidade. João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a vida eterna é a salvação, é a comunhão plena eternamente com Deus. E essa comunhão plena eternamente com Deus só é proporcionada para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nas boas novas de salvação. Amém? Então veja bem, talvez alguém possa parar e perguntar assim, pastor, mas e antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, como é que as pessoas eram salvas? Como é que as pessoas foram salvas? Elas foram salvas pela fé. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era anunciado que o Messias ia vir. E aqueles que ouviam a voz dos profetas, a voz dos proclamadores da palavra de Deus no Antigo Testamento, eles criam, eles aguardavam pela fé que o Cristo, o Messias, haveria de vir. E eles abraçavam essa fé, essa crença, essa firmeza de fé, essa confiança, e eram justificados por essa fé. Quando Jesus Cristo veio, ele caminhou na terra e muitos o seguiram e creram nele, abraçaram a fé nele ali presente.
e depois que ele foi para o céu, ele comissionou a igreja. E a igreja, proclamando o evangelho, muitos têm abraçado a fé em Cristo, tomando posse assim da sua salvação. E é isso que eu quero deixar você que me ouve, que me assiste. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, é para a sua salvação. A igreja está proclamando a mensagem de Cristo, que ele veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dívidas, pagou com o seu sacrifício na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados e nos garantiu perdão diante de Deus e a nossa justificação. Hoje, Jesus Cristo está assentado à destra do Pai no céu, intercedendo por nós, e enviou o Espírito Santo para direcionar a igreja aqui na terra a proclamar a mensagem do Senhor para que as pessoas sejam salvas. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, fala que ele não se envergonhava do evangelho, que era o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nós vimos aqui em Marcos 16,15, que Jesus deu a ordem aos discípulos, e essa ordem é para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, eu chamo a especial atenção de vocês que me assistem, que tem que haver uma atitude sua de ouvir a palavra de Deus, no seu coração crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus, que pagou o preço pela nossa salvação, e com a sua boca confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Coloque a sua fé em ação, creia de um coração e confesse com a boca. No nome do Senhor Jesus, tome posse da sua salvação. Amém? Então, Marcos 16,15 já li, né? Cristo comissionou a igreja para pregar o evangelho. Agora eu vou falar aqui em João capítulo 3, faz parte aqui da nossa mensagem evangelística. João capítulo 3, versículo 18 e 19, foi inclusive uma passagem que eu mencionei numa última postagem, quando eu falei sobre andar na luz e andar na verdade, né? Essa passagem de João capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você vê que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui, no capítulo 3 de João fala, né? Quem nele crê, quem crê no Senhor Jesus, não é julgado, né? O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Esse nome é Jesus Cristo, o nome da nossa salvação. Jesus significa o Salvador. O nome Jesus, né, Yoshua, significa Salvador. Então, Jesus Cristo, Jesus o Messias, que foi enviado para a nossa salvação, trazendo o reino de Deus para habitar dentro dos nossos corações. Então eu quero, com essa mensagem, conclamar você a estar dando ouvidos à palavra de Deus, estar dando ouvidos à mensagem da salvação. Nós, como igreja, estamos proclamando o evangelho de Cristo para que todo aquele que crê no Senhor Jesus seja salvo. Não esteja mais debaixo de condenação, porque a condenação é as pessoas amarem mais as trevas do que a luz. A luz já veio ao mundo. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. E as pessoas preferiram amar mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, meu querido, abra seu coração. Não deixe que as obras más esteja
fazendo com que você seja escravo do pecado e rejeite a salvação em Cristo. Abra seu coração, abra seus ouvidos, dê ouvidos à palavra de Deus, creia no coração, confesse a Jesus Cristo como Senhor, tome posse da sua salvação, porque aquele que crê não é mais julgado, mas quem não crê já está julgado. Então eu deixo essa palavra de alerta, essa palavra em ênfase, para que você que me assiste, você que me ouve essa mensagem, não só assista e escute, depois desligue e não queira mais saber, não. Que essa palavra toque seu coração, que essa palavra fale ao seu coração, que essa palavra penetre nos seus ouvidos espirituais, que essa palavra quebrante seu coração e que você seja convertido a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Então, quem nele crê não é mais condenado. Agora, olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, versículo 3, 4 e 5. Versículo 3 diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu vou dar uma ênfase aqui ao versículo 4, onde diz assim, o qual, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, Jesus é a verdade. Então, aqui diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é o querer de Deus, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Pastor, se Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, por que ele não salva todas as pessoas? Porque as pessoas têm um livre-arbítrio e com esse livre-arbítrio elas ficam escolhendo amar mais as trevas do que a luz. É o que eu li anteriormente. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, queridos, aqui está dizendo que Deus deseja que as pessoas sejam salvas. Deus deseja que todos, inclusive todos, sejam salvos e conheçam a verdade. Mas as pessoas estão tapando seus ouvidos à verdade, endurecendo seus corações e assim perdendo a oportunidade da sua salvação eterna. Estão com isso debaixo de julgamento e sendo por causa disso condenadas sem obter a salvação em Cristo. Então, é muito importante essa mensagem, você dar ouvidos e você abraçar a fé, você crer no Evangelho, você confessar Jesus Cristo como Senhor e, amados irmãos, no final eu vou dar a orientação também sobre uma atitude importante que a pessoa, quando crê no Evangelho, ela deve tomar. Mas vamos prosseguir aqui. Então eu vi aqui que Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Agora, concluindo, eu vou dar um alerta aqui sobre não se deve negligenciar o chamado de Deus para a salvação. Você vê que eu li vários versículos aqui mostrando que a mensagem, a boa nova do Evangelho é proclamada visando as pessoas serem alcançadas para a salvação. Mas eu também falei que muitos negligenciaram, tanto na antiga aliança, não deram ouvidos aos profetas, tanto quando Jesus veio aqui na terra, ele pregou, ele andou fazendo bem, curando, proclamando o reino de Deus, e muitos endureceram o seu coração à mensagem dele, e também na missão da igreja aqui na terra, quantos e quantos têm endurecido o seu coração, tapado seus ouvidos para não ouvir
as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu concluo dizendo que não se deve negligenciar o chamado de Deus para a salvação. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho, não negligencie. Receba a palavra de Deus no seu coração. Fale com Deus no íntimo, no seu íntimo, no seu secreto. Fale, Deus, a tua palavra foi pregada, a tua palavra tocou meu coração, agora me dá orientação, me dá força para eu caminhar para a casa do Senhor, para ser alimentado com a palavra do Senhor. Então, queridos, não negligencie o chamado de Deus para a salvação. Há exemplos bíblicos na época de Noé, quando foi durante quase 100 anos, mais ou menos, Noé estava anunciando que Deus ia efetuar um julgamento sobre a humanidade devido à corrupção, devido à violência, devido a toda a maldade que era praticada. Deus proclamou que ia destruir a terra com um dilúvio e direcionou o seu servo Noé para proclamar para as pessoas se arrependerem. Noé construiu a arca, Noé pregou durante 100 anos, as pessoas não creram, as pessoas não deram ouvidos. Quando a arca ficou pronta, Noé pregando e as pessoas negligenciando a mensagem de Deus que estava sendo pregada. E quando Noé e sua família entrou na arca, juntamente com os animais que Deus deu a orientação para eles separarem para colocar na arca, o próprio Deus fechou a porta da arca. E quando começou a chover e a inundar a terra, as pessoas desesperadas procuraram, pedindo para Noé abrir a porta da arca. Só que Deus já tinha fechado a porta. Então, a oportunidade da salvação eles negligenciaram. Então, aquelas pessoas pereceram nas águas do dilúvio, não dando ouvidos à mensagem de salvação que estava sendo proclamada pela boca de Noé, que aquela arca seria o lugar onde eles deveriam se abrigar. Hoje a igreja proclama o Evangelho de Cristo, que as pessoas devem se abrigar, né? Abraçando a fé em Cristo e passando a ser um filho de Deus e a servir a Deus congregando na igreja, aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, sendo o abrigo onde as pessoas ficam na presença do Senhor. E essa mensagem de salvação continua sendo proclamada. Então não é bom as pessoas negligenciarem o chamado de Deus para a salvação. Então outro exemplo bíblico foi na destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Ló, sobrinho de Abraão, estava com sua família lá em Sodoma e Gomorra e os anjos chegaram dizendo que eles foram enviados para destruir as cidades por causa da sua maldade, do seu pecado, das suas desobediências e das coisas terríveis que eram praticadas ali naquelas cidades. E os anjos orientaram que Ló e seus familiares fugissem, saíssem da cidade, porque enquanto eles não saíssem, enquanto eles não estivessem salvos, eles não iam destruir as cidades. Então, quando Ló e sua família saíram da cidade, é que a Bíblia diz que choveu do céu fogo e enxofre e destruiu aquelas cidades. Então você vê que as pessoas que negligenciam a mensagem da salvação, elas ficam debaixo de condenação. Mas, como a palavra de Deus fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a mensagem do Evangelho é para a salvação, é para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Jesus falou, ide pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. E a Bíblia fala lá na carta de Paulo a Timóteo que Deus quer que ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade. Então, amados, eu concluo essa mensagem dando uma orientação também para aqueles que abrem o coração e creem no Evangelho, né? Abrace a fé em Cristo,
confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador e procure uma igreja cristã evangélica onde você possa congregar, onde você possa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde você possa servir a Deus, estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, e assim você estará crescendo na graça, no conhecimento, e assim você estará tendo a certeza da sua salvação, porque você abraçou a fé em Cristo. É a orientação que eu dou. Não deixe de congregar, né? Em Hebreus 10, fala, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então é necessário a pessoa congregar, estar numa igreja, servindo ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, eu concluo assim, tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Se você ouviu a palavra, você foi tocado, creio que você sendo tocado pela palavra, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor. Reconheça que só Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Creia no Evangelho, tome posse da sua salvação, em nome do Senhor Jesus. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que porventura esfriou na fé, se você porventura se afastou da igreja por qualquer motivo, saiba que qualquer motivo humano, tá? Não é desculpa para as pessoas deixarem de servir a Deus, tá? A igreja está aqui na terra, mas a igreja é o corpo de Cristo. O corpo, ele tem membros, cada membro tem sua função. E se você foi chamado, você tem a sua função na igreja, você tem a sua missão a cumprir. Não deixe de congregar, volte para a sua igreja, sirva ao Senhor, esteja contrito o seu coração diante do Senhor, Ele estará abençoando a sua vida. Amém? E a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já está firme na fé, que Deus continue abençoando a sua caminhada, sustentando você firme na rocha que é Jesus Cristo. Não desanime. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58 fala: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. É assim que eu concluo essa mensagem. Que Deus abençoe cada um ricamente, em nome de Jesus. E permitindo Deus, com fé em Deus, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, podendo postar mais um vídeo da mensagem da Palavra de Deus, que com certeza vai falar a muitos corações. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Forte abraço.